Peço à igreja que estenda suas mãos para cá. Amado e querido Deus, Pai, aí está o teu filho, Pai. Meu Senhor que recebeu, Pai, meu Senhor Rei da Glória, Pai, um ultimato da tua serva para estar aqui nesta noite, Pai, trazendo a tua palavra. Pai, eu vou te pedir uma coisa, Pai, que nesta hora, Pai, quando o teu filho tomar posse deste microfone, ele possa diminuir, o Senhor possa aparecer. Pai, que ele possa ser um instrumento, Pai, nesta noite, Pai, usado por Ti, Pai, na vida, meu Senhor, da Tua igreja, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. Eu coloco o Teu servo em Tuas mãos, Pai. Usa ele, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai, para as nossas vidas. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Igreja, eu estou solicitando aqui ao pastor para colocar um louvor para a meditação de todos, antes de iniciar propriamente dita a palavra. E antes desse louvor, eu vou deixar uma palavra aqui, não é versículo bíblico. Aleluia a Deus. É para o Senhor, não é reteter. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muitos de nós vimos à igreja querendo ouvir aquilo que o nosso coração deseja ouvir. Aquilo que a nossa carne quer ouvir para o nosso egoísmo, ao nosso centro. Mas o Senhor não quer trazer palavra que eu queira ouvir, não. Ele quer trazer a palavra que Ele quer lhe dar. Porque Ele quer dizer a você, Senhor, venha para o centro da minha vontade. Eu não vou para o centro do seu querer. Eu sou maior do que você em todas as coisas. Nem o teu inimigo pode comigo. Eu não vou entrar no centro da tua vontade. É no centro da minha vontade que você tem que estar. Então muitos às vezes, quando sabe quem é o pregador, nem se dispõe a andar, pegar um ônibus, vir até a igreja. E muitas casas de Deus estão vazias porque os evangélicos de hoje estão buscando os milagres e não o dono do milagre. Todo mundo quer sua porção, mas ninguém quer o dono da porção. Todo mundo quer dizer, ai, Deus me fez um milagre, estou feliz, mas ninguém quer dizer, o meu grande Deus me deu um milagre. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda adoração. Ninguém quer se predispor ao Senhor. Todo mundo quer que o Senhor esteja predisposto assim. Quando Deus me trouxe essa palavra, a missionária ainda não tinha nem determinado que seria eu que iria pregar neste domingo. Por isso eu nem hesitei. Aleluia, porque eu já sabia que tinha uma palavra. E ainda assim, durante a semana eu perguntei, Deus, eu tenho esta palavra. Eu sei que veio ao meu coração porque foi o Senhor quem enviou. Não pode ser de outro local. Mas se o Senhor tiver alguma coisa que o Senhor queira falar, pode dizer. E o Senhor me colocou essas coisas que eu estou fazendo aqui agora, para que eu faça. Então a palavra de hoje não é a que nós queremos ouvir, é a que o Senhor nos quer falar. Não sou pregador assíduo, nem sou pregador de nome, mas eu sou pregador dali, ó. Atos 6,4. Perseverareis na oração e no ministério da palavra. Aleluia, tem muita igreja aí de revelação, tem muita igreja aí de rodar no manto, tem muita igreja de tudo. Nada contra, né? É errado. Porque é de Deus. Mas não busquem só esse caminho. Queiram a palavra de Deus para se alimentar e queiram ouvir o que Ele verdadeiramente tem para dizer. Não aquilo que o pregador tem vontade de falar para poder ser eloquente ou chamar a atenção ou crescer em aparência social. É verdade. Queiram palavra que saia do trono da graça, verdadeiramente do Espírito. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, eu vou entrar na palavra agora. Ela se encontra em Mateus. Na realidade, eu vou complementar algo que comprova que o Senhor já está nesta casa, desde a hora que a missionária falou.
que diz assim lá em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Será que Deus seria mentiroso para dizer essa coisa? Quantos tempos somos nós aqui hoje? Somos 8, somos mais do que 2 ou 3, não somos? Então certamente o Senhor está no meio de nós. Aleluia. Glorifiquem a Ele, rendam louvores e adoração a Ele, porque é isso que Ele espera de vós. Amém, igreja? Nome de Deus. Mateus 14, do 22 ao 36. Amém para aqueles que encontraram. Aleluia, Deus. Vou ler aqui a palavra, para não nos demorarmos muito, porque é importante que a palavra esteja dentro do seu tempo e da vontade do Senhor. Amém. A palavra tem por título: Jesus anda por cima do mar. Ela já é uma palavra conhecida, mas como o pastor Livson disse aqui no último dia em que ele pregou, a palavra de Deus ela é dinâmica, ela não é parada, ela não se repete. Ela pode até ter pontos parecidos, mas ela sempre se renova. Sempre se renova. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Foi o momento em que Jesus Cristo se despedia daquela multidão ao qual ele pregou e dividiu os peixes, que é a história anterior, que todos nós também já conhecemos, né? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhes que ao menos que eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos o tocavam e ficavam sãos. Amém, irmãos? Eu trago aqui essa palavra para falar exatamente do que eu disse antes. Quem tem fé nas promessas de Deus tem a esperança que a vida vai renascer. Há uma música, um louvor que fala que ao cheiro das águas a árvore renascerá, né? Nós precisamos realmente ter fé. Aqui fala a história de Pedro e dos demais apóstolos, quando Jesus despediu-se do povo, da multidão ao qual ele estava a pregar, né? E havia muitas pessoas, e ele despediu a multidão e pediu para que os apóstolos fossem à frente, né? Na canoa, na embarcação, para o outro lado da margem do rio, enquanto que ele iria orar. Chegado em determinado horário, ele foi ao encontro deles e foi caminhando por cima do mar. Certamente que todos nós teríamos medo, né?
o que poderia andar por sobre as águas? Nenhum peixe anda por sobre as águas, ele anda por baixo, né? Não anda, ele nada. Mas quem poderia andar por sobre as águas? O primeiro pensamento dos discípulos foi esse, o que relata aqui. Pensaram que era um fantasma e tiveram medo. Muitos de nós somos assim. Muitas das vezes o Senhor está perto da gente, querendo nos tratar, querendo cuidar de nós, e nos assustamos, porque primeiramente pensamos que é algo que não presta, pensamos que é uma sensação ruim, é intuição, são pensamentos ruins, e muitas vezes é Deus que manda um anjo, manda um querubim para ir ter com você e lhe ajudar em alguma situação que você necessita. Mas a primeira coisa que a gente pensa é que é um fantasma, é uma assombração, é algo que nos perturba. Mas nunca pensamos, pode ser Deus. E não nos colocamos de joelhos e dizemos, vou buscar para saber se é de Deus, se é Ele que está ali naquela posição para querer alguma coisa comigo. Geralmente temos medo. É um ser humano. Mas nós, cristãos, dentro dessa palavra, precisamos pegar isso aqui e colocar no coração e entender. O Senhor nunca está longe da gente. Mesmo quando nós o abandonamos, Ele não nos abandona. Ele está sempre conosco. Ele está sempre ao nosso redor. Ele está sempre mandando ajuda, mandando apoio. E o nosso medo impede de enxergar as suas atividades, as suas ações, o seu querer em nossas vidas. Precisamos estar atentos, precisamos nos dedicar mais a conhecermos do Senhor através do manual. A Bíblia contém todas as informações necessárias para você entender e interpretar a Deus. O momento em que Ele está perto, o momento em que Ele está longe, o momento em que Ele está agindo, o momento em que Ele está em silêncio, mas Ele não para. Ele está sempre ao nosso favor. Amém, igreja? Mais adiante, quando ele já está caminhando por sobre as águas, que eles têm medo, o Pedro, na dúvida, você vê que Pedro duvida, ele fala assim, ó. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui, quando retrata Pedro nessa palavra, se vocês observarem, nós conseguimos ver 3 tipos de fé. Tem a fé visual, a fé temporária e a fé genuína. Pedro teve dúvidas que não deveria. Ele deveria dizer, Senhor, eu estou indo ao teu encontro, mas ele primeiro pensa, se és tu, manda-me ir. Ele não teve aquela fé firmada, com certeza. Mas quando o Senhor lhe respondeu, ele passou a enxergar o Senhor no meio do mar. Aí, por meio da fé visual, ele foi e adentrou na água e andou por sobre a água. Porém, irmãos, nós também vivemos dentro dessas circunstâncias. Muitas das vezes a nossa fé é visual. Nós não conseguimos ter uma fé genuína, ficamos naquela fé visual. Enquanto estamos vendo a coisa, acreditamos. Mas se pararmos de ver, a fé acaba e sucumbimos. Como aconteceu com Pedro. Em um simples vento mais forte, Pedro afundou. É verdade, Deus. Muitas das vezes nós estamos certo que vamos receber o milagre, porque Jesus é o Senhor, porque eu louvo, eu adoro. Estamos dentro da igreja ali, ó, bravo, clamando, orando, gritando, mas bota o pé lá de fora. O primeiro grito que ouve, o primeiro vento que sopra. Ai, meu Deus, e agora? Ah, Senhor, não vai dar certo. Vem aqui, pastor, apresenta meu currículo. O pastor ora, apresenta o currículo, ele sai daqui firme e forte. Quando chega no dia seguinte, vai para a porta da empresa, e agora, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou passar nessa entrevista? Meu Deus, e agora eu estou duvidando, eu não acredito. Será que... Essa é uma fé visual e, por conseguinte, temporária. Ela dura o tempo que você está dentro da igreja, ela dura o tempo que foi feita a oração.
Nós precisamos fortalecer nossa fé de uma forma genuína, verdadeira, leal a si próprio e a Deus. Não podemos nos manter a uma fé que só dura o tempo que uma oração foi feita, ou o tempo que você vê algo que lhe enche seu coração, ou o tempo que tem aquela palavra sendo dada. Precisamos ter fé verdadeira, uma fé legal, uma fé que é sustentada pelo amor de Jesus. Será que aquele feito que o Senhor teve na cruz por nossa vida, por nossa existência, para a nossa salvação, não nos garante uma fé verdadeira, uma fé perfeita? Por que duvidamos tanto? E Pedro afundou. E logo clamou. E assim nós o fazemos. Basta o vento soprar, basta uma dorzinha a mais. Deus, meu Pai, me acorde, eu estou morrendo. Senhor, não aguento mais. Ai, essa cabeça vai me matar, está explodindo, Senhor. A falta de fé verdadeira nos leva a sucumbir. E Pedro foi, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidou? Por que será que Pedro duvidou? Por que será que ele não conseguiu caminhar até o final, até o encontro com Jesus? A fé dele foi, conforme o Senhor falou, pequena. Não foi suficiente para manter ele com os pés firmes sobre as águas. A fé dele foi passageira, foi instantânea. Não foi uma fé real. Foi uma fé momentânea, da qual o Senhor o alimentou na primeira palavra, quando ele disse: vem. E ele se alimentou naquele momento e foi. Mas abastou o vento para que Pedro sucumbisse. E nós devemos prestar atenção em nossas vidas, porque trazendo para a vida real é assim que muitas vezes acontece conosco. Estamos prestes a receber algo de Deus e duvidamos no momento final, porque não mantemos a nossa fé no foco daquilo que nos prometeu. Devemos, irmãos, esquecer tudo ao nosso redor, esquecer as circunstâncias, esquecer os levantes que vêm para tirar aquilo que já é nosso, porque as nossas vitórias, os nossos milagres, eles já são colocados por Deus, já são enviados, eles já foram gerados, como já foi falado aqui em pregações anteriores. O milagre da gente já é imediatamente gerado pelo Senhor, porque Ele é Deus de poder, de graça e glória, e Ele não se demora, Ele não tardia a atender as necessidades dos seus. Porque o Senhor diz em sua palavra que Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama Jesus, Ele vai fazer de tudo. Vejam o que aconteceu com Abraão quando o Senhor pediu Isaac. Se você perceber no texto, Abraão foi sem medo, sabendo que ia sacrificar o filho, mas ele sabia que não ia sacrificar o filho, porque o Senhor disse que ele seria pai de multidões. Como que o Senhor ia sacrificar o caminho pelo qual ele ia ser pai de multidões? Então, só por aí Abraão já criou uma fé segura, verdadeira, e não teve medo. A fé dele foi garantida pelo fato de que Isaac era o filho da promessa. Se Deus gerou a promessa dele, deu nas mãos e pediu de volta para testar ele, por que ele ia duvidar do Senhor? Se ele seria pai de multidões. Se o Senhor disse que ele não mente. Então, irmãos, precisamos ter uma fé conforme foi essa de Abraão. Não tema em devolver a Deus aquilo que Ele lhe deu. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Temer a Deus é ter que devolver aquilo que Ele lhe pediu. É prova de fé, de amor verdadeiro. E o Senhor ama. Eu já ouvi uma pregação em que o pastor disse que o Senhor adora
aos seus filhos que o amam incondicionalmente. Eu acredito que o Senhor tem esse amor grandioso por nós. Que se não fosse verdade, Jesus Cristo não teria morrido para nos libertar. Por que Ele foi o Cordeiro, o último sacrifício feito? Verdade, Deus. Cordeiro imaculado, sangue límpido, real, puro e sem pecado. Será que merecíamos esse amor todo? E a única coisa que Deus quer de nós é confiança, fé nas suas promessas. Então, logo Jesus estendendo a mão, segurou. Jesus, ele não se demora a nos dar a mão, a nos acolher, a nos pegar pelo braço e nos segurar. Muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós precisamos está demorando. Mas o Senhor não enxerga o momento. O Senhor enxerga à frente. A visão de Deus não é como a nossa. A nossa visão é limitada. A nossa visão é medida em metros. É medida em distância. A de Deus não. Ele é onisciente. Ele é onipresente. E Ele é onipotente. Verdade, Então Ele não é limitado. Nós é que tentamos limitar o poder de Deus com a pouca fé que temos. Como aconteceu aqui com Pedro. Ele logo afundou. Porque a fé que ele teve foi pouca. A confiança em Deus foi pouca. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Né? Muitas das vezes nós só reconhecemos Deus, só enxergamos que é Deus quando o milagre acontece. Quando aquilo que a gente espera vem. É verdade, Deus. Nunca conseguimos fazer com que Deus seja poderoso, seja grandioso, seja gloriado, glorificado, seja adorado antes que nos aconteça o milagre. Ficamos na dúvida. Não, será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Precisamos amar e adorar o Senhor verdadeiramente antes que nos aconteça o milagre, como prova de fé. Como prova de fé verdadeira. José não teve medo. Ele sofreu. Levou anos. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Ele se tornou governador. Aleluia, Ele Deus. se tornou o maior da casa dele, mesmo sendo o menor. Assim como Davi, que era colocado de lado, não era nem praticamente reconhecido como filho, era como se fosse um servo, né? Que ficava lá no mato cuidando das ovelhas, para que os outros todos tivessem conforto e qualidade de vida. Mas Davi se tornou rei. Ele se tornou o maior da casa dele, mesmo tendo sido o menor. Porque confiou e acreditou naquilo que Deus lhe disse, lhe prometeu. Nós precisamos ser assim, irmãos. Termos uma fé verdadeira, genuína, fiel, forte e leal ao Senhor. Verdade, Né? Deus. Então, a fé, ela tem três formas de fé. Aquela visual, conforme eu já disse a vocês aqui dentro da palavra. A fé temporária, que foi o que aconteceu com Pedro, tanto quanto a visual. E a fé genuína. A fé genuína, você pode conhecer ela lá em Hebreus 11:1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a fé genuína, verdadeira. Quando você espera algo, mesmo sem saber se aquilo existe, se vai acontecer ou não, mas você crê, vem, algo vai acontecer. Jesus Cristo vai fazer algo por mim. O Senhor vai me dar a condição. Eu não tenho como prover aquela situação. Eu não tenho como resolver uma situação dessa dívida. Mas eu creio que o Senhor vai prover. Muitas pessoas já testemunharam esse tipo de fé. Que acreditou e Deus proveu. Eu já tive esse testemunho meu próprio. De acreditar que Deus ia prover algo para pagar algo que eu não tinha condições e chegou no tempo certo. Mas, irmãos, não se deixem confundir com fé genuína, com desafiar a Deus, a pôr o Senhor à prova. Colocar o pé,
adiante, para que o Senhor coloque o piso, é a forma de fé. Mas você promover erros, criar situações difíceis e dizer, não, o Senhor vai resolver para mim, isso não é prova de fé. Isso é colocar Deus à prova. Você quer ver um exemplo? Se você não pode arcar com determinadas circunstâncias e você adquire ela, você está colocando Deus à prova. Porque você sabe até onde você pode ir. Mas se em alguma circunstância que você podia, fez, mas você caiu em uma situação difícil e não pôde mais arcar com o seu compromisso, aí você mostra a sua fé quando você diz, Senhor, eu não consegui, me ajuda. Isso é fé. Mas eu não posso comprar aquilo ali, mas eu quero ter, vou comprar e o Senhor me ajuda a pagar. Isso não é fé, isso é colocar Deus à prova. Não coloque Deus à prova, porque Ele não se agrada disso. É forte. Não se agrada. Não adianta você dizer que isso é prova de fé, porque não é. E quem duvida é só ir para a palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo, mas você crê e acredita que o Senhor vai fazer. Aleluia a Deus. Teve uma certa feita em uma novela que passou uma parte em que havia uma evangélica. Nessa novela, eu era criança ainda quando eu assisti essa novela, eu me lembro que houve uma cena em que houve uma guerra, tiroteio, e todos diziam para ela, não vai, está tendo tiroteio ali. E ela foi, tomou um tiro no meio do peito durante a cena, né? É a prova de desafiar Deus. É colocar o Senhor à prova. Eu estou aqui, você está aqui, mas você tem que atravessar a Macedônia. Mas você veio por amor a Deus e Deus lhe garante o seu retorno em paz e em segurança. Ele manda. Mas se você está dentro de sua casa, sabe que está tendo um toque de recolher pela bandidagem ou coisa parecida, ou pela própria polícia, pela lei correta do governo, do Estado, e você sai de casa dizendo, eu vou porque eu tenho meu Deus, Ele vai me cobrir, você está errado, você está colocando o teu Deus à prova. Você só pode ir debaixo de uma autoridade maior lhe cobrindo. Mas porque você acha que tem seu Deus, não, você está errado, você está colocando Deus à prova. Esta é o que eu chamo de fé genuína. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês estão compreendendo, se eu estou conseguindo trazer verdadeiramente o entendimento a uma palavra a vocês. Porque conforme eu falei no início, o Senhor não veio trazer palavra que vocês quisessem ouvir, o que eu mesmo quisesse ouvir. Ele quer trazer algo para que nós entendamos o que Ele quer de nós. Nós precisamos compreender aquilo que Jesus Cristo quer da gente, para que nós possamos receber nossos milagres. Amém? Em Romanos 4,17 diz assim, o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Deus, Ele dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Será que esse Deus que tem esse poder não merece nossa confiança? Verdade. Nossa verdadeira fé, nossa sinceridade, de coração aberto, verdadeiramente, louvando e adorando Ele, dizendo, Senhor, eu sei que as coisas estão difíceis, mas para o Senhor nada é impossível. Será que nós hoje vamos ser como foram os israelitas no deserto, que tiveram que passar 40 anos para aquela geração toda ser sucumbida e a de menor idade chegar à posição que Deus queria? Porque duvidou. Você vê o milagre descer e continua duvidando. Irmãos, Deus está falando que precisamos deixar de murmurar. Porque eu tinha uma frase que eu tinha no colégio com os colegas, que eu dizia, o tempo que você fala mal de mim e me critica, você poderia estar estudando e ser melhor do que eu ou igual a mim. E a frase é a mesma. O tempo que você leva murmurando, você poderia estar adorando e agradecendo a Deus. Meu Deus. É muito mais valioso e útil do que você murmurar. Quando eu era adolescente no colégio, os colegas muitos criticavam e
criavam burburinhos, porque na segunda ou terceira unidade eu já estava passado de ano e eu ficava à vontade. Mas é porque eu estudava antes, eu me antecipava, eu gostava de estar à vontade, livre. E eles, em vez de fazer o mesmo, queriam bagunçar e queriam estar na mesma condição. Não tem como. Não tem como você murmurar e estar na mesma condição daquele que se submeteu, daquele que disse: Senhor, se é da tua vontade, que assim seja. Ah, Senhor, eu não aceito isso não. Se não for assim, pode eliminar, que para mim já deu. Tudo bem, ele vai fazer essa sua vontade aí, ele vai eliminar porque já deu para ele, não para você. Deus tem poder, você não. Você pode até conseguir até determinado momento, mas uma hora você vai cair, porque quem tem poder é Deus. Então, no lugar de murmurar, irmãos, no lugar de ser ingrato, é agradecer a Deus, é se humilhar diante dele, se ajoelhar e agradecer. Olha, é cara no pó, dizer: Senhor, tu és tudo em minha vida. Se é a tua vontade, tira tudo de mim, mas me faça um ser humano novo e teu adorador legítimo. Me faça alguém que seja resplandecedor da tua luz, porque para resplandecer a luz do Senhor precisa ser digno e precisa estar limpo, precisa se santificar, porque aí sim o Senhor vai resplandecer e vai, sobretudo, testificar e honrar a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Até aqui o Senhor me trouxe e honrou através da minha boca aquilo que Ele quis dizer. Para frente a mais, deixa de ser palavra do Senhor para ser a minha vontade. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo momento. Conforme for a vontade dEle, que Ele queira, eu estarei à disposição. É só Ele me enviar, eu estarei preparado. Claro, peço mais capacitação ao Senhor por meio do Espírito, para que eu esteja sempre preparado a atender a sua vontade, meu Pai. À disposição de vocês estarei. Agradeço a minha oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus.